Olá, bom dia! Muito bom dia a todos. Aqui quem fala é Felipe Soares. Vamos dando início a mais um call matinal nessa terça-feira, dia 21 de julho. Estamos aí rumando para a segunda metade do mês de julho. Estou aqui com Pedro Leone, que está me acompanhando aqui. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Phil. Tudo bem, pessoal? Como vai? Opa, maravilha, gente! Estamos aqui com o mercado futuro já aberto, né? Evidentemente, estamos com o futuro de S&P negociando no 0,4% positivo, né? Desempenho positivo até o momento. Aqui no Brasil, agora, nesse momento, o futuro de índice operando praticamente no 0 a 0, né? Sem direcionamento aí, né? Uma performance indefinida ainda. O Brent, né? O contrato de petróleo, negociando nos $90 o barril. Então, a continuidade dos conflitos aí entre Estados Unidos e Irã seguem fazendo bastante preço, né? Que fica evidente com esse patamar de petróleo. No noticiário corporativo, a gente tem, primeiramente, o Nubank fazendo a compra do Banco Porto Real, né? Isso aí já vinha sendo ventilado ao longo do final do ano passado, né? Quando o Banco Central instruiu os agentes de mercado a não utilizarem componentes no seu nome que remetam a atividades para os quais eles não têm licença, né? Então, o Nubank tem licença para atuar como instituição de pagamento, tem licença para atuar como corretora, tal, mas não tem licença para atuar como banco múltiplo. E ao invés de fazer uma licença do zero junto ao Banco Central, o Nubank já havia trabalhado essa possibilidade de fazer a aquisição de um banco, como se diz, né, meramente pela casca, meramente pela licença, né, pela estrutura que o banco já tem, sem consideração sobre carteira de crédito, tal. E foi o que foi feito, né, a compra do Banco Porto Real, um banco bem pequenininho, que é atual propriedade aí de um empresário do ramo de refrigerantes, mas foi adquirido mais pela parte que envolve a estrutura junto ao Bacen do que propriamente a questão do banco em si, né? Phil, e como essa notícia, como o mercado vai interpretar essa notícia? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, acreditamos que não deu a fazer preço, não, né? A gente não acredita que vai mexer com o preço do Nubank, né? A gente está observando aí uma alta expressiva do Nubank ao longo dos últimos mês e meio, dois, né? Em função do mercado estar reprecificando mesmo o papel que estava numa queda muito expressiva, né? Mas é uma notícia, primeiro, esperada, segundo, estamos trabalhando com valores baixos, né? Então, a compra de um banco só pela casca é um evento pequeno para uma instituição que é avaliada aí a 300 bilhões de reais de valor de mercado, né? Então, não acreditamos que deva fazer preço. Isso dito, né, estamos ainda com recomendação de compra de Nubank, a gente abriu essa recomendação na casa dos 10,30, aqui falando do BDR, né, roxo 34, estava na casa dos 10,30, hoje já negocia nos 11,60, acreditamos que tem tudo para chegar nos 12,50, 13, pelo menos, né, ou até mesmo recuperar para aqueles 15, que aí a gente já está falando do Nubank aí operando 30 vezes o lucro, que para nós é um preço mais que suficiente para refletir a qualidade aí do ativo. Comentando agora, mudando de assunto, agora um assunto, acho que eu diria que é o assunto mais importante do dia aqui. A gente vai ter a Vale do Rio Doce. Amanhã, está agendada para amanhã, a votação para um novo presidente do Conselho, né? Está uma disputa aí entre o Marcelo Gasparetti e o Lino, né? O Manuel Lino, vulgo Oli. E essa disputa está com muita polêmica, né, acerca desse procedimento. Tanto em função da saída do Daniel Stiller, em que está fazendo uma campanha aí de apedrejamento público, né, do Daniel, querem tirar o pacote de remuneração dele, com uma alegação aí que é uma alegação de que ele não teria cumprido as regras, né? Mas o fato é de que a gente teve diversas notícias aí no Lauro Jardim, né, falando sobre a tentativa do grupo JIF, do Joesley Batista, de colocar de volta na Vale um complexo de mineração de minério de ferro de Corumbá, que havia sido adquirido aí em 2022 da própria Vale, pelo próprio Joesley, né? Então, uma medida que parece bastante polêmica, segundo o noticiário lá, o Jardim, o atual presidente do conselho, Daniel Stiller, havia sido contra, junto com o presidente da Vale hoje, né, que é o Gustavo Pimenta, também sendo contra, e a favor, né,
enfaticamente a favor havia sido o Manuel Lino, né, o Oli, e ele vem tendo muito apoio do governo para se colocar, né? Então, a questão de governança realmente tem ficado feio do ponto de vista de comunicação, né? Você ter uma figura que é candidata à presidência do conselho, que está tendo um apoio muito forte do governo, ao mesmo tempo que essa figura vem capitaneando uma operação com uma figura que tradicionalmente é associada ao alto escalão do governo, né, que é o grupo JF. Então, muito ruim do ponto de vista de governança para a Vale. Evidentemente que a gente está vendo as ações caírem bastante, né? Então a gente viu a Vale negociar R$90 a ação no início desse ano, agora já está em negócio de 72, e acreditamos que tem tudo para cair ainda mais, né? Tivemos uma notícia de que com a votação antecipada, né? A gente tem a votação online acontecendo já, né? As empresas mandando seus compromissos de voto online, e isso aí já está sendo apurado. Então, pelo que já foi apurado, supostamente o Manuel Lino já tem 1.200.000 de votos contra 800.000 votos do seu oponente, né, o Marcelo, e isso aí seria suficiente para garantir a vitória do Manuel, tendo em vista especialmente que a Previ ainda não colocou seus votos, e a Previ tem uma fatia muito grande dos votos, né? Então, praticamente garantido que o Manuel vai se eleger. A gente teve ainda, né, mais recentemente, a colocação de um inquérito por parte da CVM para investigar esse apoio da Previ, né, à eleição do Manuel Lino, e esse inquérito foi anunciado hoje, né? Então vamos ver como é que o papel reage, né? Para a nossa concepção é bem ruim a perspectiva de eleição do Manuel e a perspectiva de colocação desse negócio que não parece um negócio que esteja no interesse do acionista minoritário. Phil, e a gente, enquanto carteira, né, a gente tem alguma recomendação para a Vale? Então, a gente tem ações da Vale na nossa carteira, mas a gente tem que lembrar que a carteira recomendada ela tem como benchmark, né, ela tem como parâmetro de comparação o índice de referência. Né? No caso, por exemplo, a carteira Value tem, em comparação, o índice Bovespa. Então, a gente está sempre ancorado no peso daquele ativo no índice. E o peso da Vale no índice é muito pesado. A gente está falando aí de 14% do índice é a ação da Vale. A gente está bem mais leve do que isso, né? Então, a gente está pessimista em relação à ação da Vale, mesmo tendo na carteira. Mas é realmente muito ruim a notícia e se o Lino for de fato eleito, a gente tende a cair mais. Mas, assim, recomendação de Smart Ops não temos. Não acreditamos que Vale vai bem no curto prazo, inclusive acreditamos que Vale tem tudo para ir mal no curto prazo, né? Caso a CVM não venha a interferir nessa votação que tem tudo para prejudicar o minoritário. Perfeito. E por último, pessoal, temos Raízen. Tá parando para comentar aqui sobre Raízen. Tivemos uma notícia da venda do ativo de Carapó, né? Uma usina sucroalcooleira chamada Carapó, foi vendida para a Adecoagro pelo valor de 760 milhões de reais, né? Um valor que não faz cosquinha. A Raízen está com dívida aí de 65 bi de real, né? Uma notícia boa, mas com um montante aí bem pequeno, não acreditamos que deva fazer preço no pregão de hoje. E essa notícia ela se relaciona com a nossa recomendação de Cosan, correto? Exatamente, a Raízen, né? Ela é associada à Cosan. Agora, a gente tem que lembrar que a Raízen, ela era uma joint venture junto com a Shell, em que a Cosan tinha uma participação muito grande, né? E com o acordo de renegociação de dívida da Cosan, a Raízen não vai entrar, com o acordo de renegociação de dívida da Raízen, que é a empresa endividada, a Cosan não vai entrar, a Cosan não vai acompanhar o aporte, né? A gente vai ter uma conversão de dívida em ações, e com isso, a Raízen vai sair de 45% de propriedade, né? de participação no capital da Raízen, perdão, a Cosan vai sair de 45% de participação no capital da Raízen para cerca de 3%. Então, a Raízen era muito relevante dentro do contexto da Cosan, mas já vai deixar de ser em breve. Então, a gente acha a Raízen um negócio com muitos problemas, né? Em especial a unidade de açúcar e álcool. O negócio de distribuição de combustível é um pouquinho melhor, mas a nossa recomendação de Cosan passa a ser até independentemente do desempenho da Raízen, né? Porque a participação vai passar a ser muito pequenininha mesmo, né? De somente 3%. Então, o nosso case de Raízen segue se balizando
nos demais ativos que vão permanecer na companhia, né? Quais sejam a Rumo, né, a empresa de ferrovia, e também a Compass, que é a empresa de distribuição de gás, né, e de serviços de gás, que a gente acha que é o setor aí que seria a menina dos olhos de ouro da economia brasileira nos próximos 5 anos. Então, nossa recomendação continua aberta, então, para alta. Exatamente. Recomendação de Cosan, para compra de Cosan, estamos com recomendação de compra. A gente abriu essa recomendação quando o preço estava R$ 3,89, né? Tivemos uma volatilidade aí no meio do caminho. Hoje o preço está, final do pregão de ontem, na casa dos 3,86, então ainda no mesmo patamar de preço, liberado para o pessoal comprar, tá? Ações da Cosan. Raizen, em contrapartida, a gente tem preferido ficar de fora, né? Por uma série de fatores, né? Tanto pela questão do negócio, que não é muito interessante, né? Especialmente o negócio de açúcar e álcool. Se fosse só a distribuição de combustível, a gente teria mais interesse em olhar, né? Em paralelo com um endividamento bastante elevado, que vai ser resolvido com a conversão de dívida, mas que ainda, né, se mantém como um problema na companhia. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, vamos arrumando o encerramento aqui desse call matinal. A gente vai ter temporada de divulgação de resultado estreando VEG, tá? Ao longo do dia de amanhã. Amanhã, antes do início do pregão, a gente já vai comentar aqui no call matinal sobre o resultado de VEG. A primeira, né, desse mês que a gente vai ter aí, as próximas 4 semanas, vamos ter muito resultado divulgado, né? Para a gente ter a temperatura aí do como é que as empresas tiveram desempenho ao longo desse trimestre. Lembrando também, pessoal, que a gente vai ter os dados operacionais da Vale divulgados no final do pregão de hoje, tá? Então, isso aí é uma prévia para o resultado, né? Vai ser divulgado volume de produção, volume de vendas, preço, né? Tradicionalmente, como qualquer temporada de resultado, Vale e Petrobras divulgam suas prévias operacionais antes da divulgação do resultado completo, né? Então, a gente vai ter esse número acessível também para a gente comentar amanhã no call matinal. Produção, temos dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, sem perguntas. Temos, na verdade, aqui uma dúvida no YouTube. O Davi mandou uma pergunta do seguinte sentido. Faz sentido entrar short em Vale ou ainda é muito cedo? Não, já é muito tarde, na realidade. A gente realmente não pegou essa informação, né? Porque isso aí foi muito surfado aí do ponto de vista de informação privilegiada, evidentemente, né? Porque o rumor que a gente está tendo agora da notícia do Lauro Jardim no Globo é o mesmo rumor que já está circulando aí nos corredores da Vale há 3, 4 semanas, então já tivemos uma precificação muito descontada. Agora a gente está com um coin flip, né? Estamos com uma incerteza acerca da eleição do Lino, né? Que praticamente já foi eleito, então o pior do papel já está precificado, né? A gente acredita que, caso seja consolidado, a gente ainda vai ter uma queda de 8%, 10%. Uma notícia que é proporcional para uma queda de 8%, 10% na Vale, uma queda bem expressiva. Só que, caso o processo na CVM ande e a Assembleia de amanhã seja interrompida, né, seja cancelada, a gente não vai ter essa queda. Então, é uma incerteza que a gente prefere ficar de fora, né, em relação a como se posicionar. Eu, com certeza, recomendamos ficar de fora de Vale, tá, nesse momento, apesar de gostarmos bastante do setor de minério de ferro, da dinâmica do mercado, né? Muita coisa boa na Vale, mas a incerteza acerca de governança realmente é bem pesada, porque o Lino entrando, a gente pode ter uma notícia, muito provavelmente vamos ter aí um news flow negativo nos próximos meses em função de compra de Corumbá, enfim, outros negócios aí, a Bamin, que a Vale acaba não comprando, pode vir a comprar também. Então, assim, investimentos mal feitos, né, como a gente vê, por exemplo, na Petrobras, né, de forma bastante recorrente. Inclusive, estamos ainda com venda para a Petrobras. A Petrobras deu uma recuperadinha agora, está acima dos R$40, pessoal. Venda em Petrobras. Estamos aí com essa recomendação. Aproveitem. Maravilha. Mais alguma pergunta? Perfeito. Sem mais perguntas. Acho que é importante, antes da gente encerrar, comunicar à nossa audiência que agora a gente está fazendo essa transmissão também no YouTube, né? De forma gratuita, aberta para o público. Então, vocês podem interagir, deixar os comentários, que a gente está aqui ao vivo à disposição para responder. Exatamente. Isso aí, Pedro. Fiquem à vontade. Estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.